Olá, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse segundo webinar que a gente está fazendo sobre o tema do idoso, né, e sobre essa lógica aí do sistema do idoso. No primeiro a gente teve, então, a demonstração do projeto na Holanda, né, como é essa organização aí domiciliar do cuidado ao idoso, e hoje a gente está muito feliz de estar aqui com três pessoas que a gente tem como quase ídolos, assim, né? Porque são pessoas que dentro das suas áreas têm muito papel aí desenvolvido sobre os temas que a gente quer falar aqui. Então, a gente vai estar aqui hoje falando se o Brasil precisa ou não desse novo modelo de cuidado ao idoso. Eu acho que a gente não tem muita dúvida com relação à resposta, né? Mas a gente quer ouvir especificamente de vocês o que vocês acham. E a gente está aqui hoje com a Johanna Sala, que é enfermeira, hoje ela é diretora da Laços Saúde, diretora técnica, e ela vai contar um pouquinho aí dessa proposta desse modelo. A gente está aqui com o Dr. Daniel Forte, que é médico, gerente de humanização de cuidado paliativo do Sírio-Libanês e ex-presidente da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, um querido que eu conheço há bastante tempo e que milita aí nessa área de cuidado paliativo, na demonstração do que é isso para o Brasil, apesar de toda a dificuldade que a gente tem para discutir isso aqui. E Cláudia La Selva, que eu conheço e respeito e acompanho há muito tempo também, né, Cláudia? Que é diretora de operações e de enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, que hoje é uma grande representação aí dentro dessa construção do modelo de enfermagem no Brasil. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui. Vou pedir para cada um de vocês falar um pouquinho sobre, uns 15 minutos, sobre os temas aí dentro dessa relevância aí do redesenho do cuidado ao idoso de cada um de vocês. E a gente volta para o final. Eu só queria avisar para todo mundo que quiser mandar perguntas, para mandar pelo chat do YouTube. A gente vai selecionar as perguntas aqui e vai responder todas que for possível responder hoje ainda, tá bom? Então, obrigada. A gente pode fazer nessa ordem aí da apresentação, Johanna, Daniel e Cláudia. E vamos lá para a gente não perder tempo. Obrigada, gente. Obrigada, Marta. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, quem tá conectado. Cláudia, Daniel, um prazer enorme estar com vocês aqui, dividindo esse momento. Eu tenho aí um desafio enorme junto com a Laços, né, de estar trazendo aí, adaptando esse modelo da Holanda no Brasil. E aí, eu preparei uma pequena apresentação e eu venho trazer aí, nessa apresentação, mais fotos para poder traduzir um pouquinho o que a gente está fazendo, porque eu acho que as fotos, elas traduzem muito mais do que aquilo que às vezes a gente quer falar. Está sendo uma experiência incrível, é um projeto que eu acredito, eu vejo o propósito nisso tudo que a gente está fazendo. Antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer o meu time, né, Marta, Michele, Paulo, que é a governança desse projeto e dessa empresa, e o time das enfermeiras, que são 5 enfermeiras que acreditaram desde o início, assim como lá na Holanda, a gente já viu um pouquinho na frente, e largaram o que estão fazendo para poder dedicar o seu tempo e os seus esforços a colocar esse projeto de pé, porque a gente de verdade acredita nele. Então, eu vou compartilhar minha tela. Se der algum problema, vocês me avisam? Marta, você me avisa, por gentileza? Aviso, pode compartilhar. Tá indo? Já começou, Johanna, é só você ampliar. Tá. Bom, só um minuto. Foi? Sim, já tá certinho. Então, bom, trago aí, né, como no primeiro webinar foi muito bem falado pela Gert, né, a parceria entre a Laços e a Buurtzorg, né, que é um grande sonho que a Marta trouxe para o Brasil, e me convidou para fazer parte disso como sócia, como diretora técnica, então, firmando aí essa parceria. E esse modelo na Holanda, como qualquer outro modelo que existe em outro país, precisa de algumas adaptações para o Brasil ou para qualquer outro local onde você for reproduzir os conceitos e as premissas que existem dentro desse modelo. E com a Buurtzorg não foi diferente. A gente está falando de um modelo holandês, um país europeu, que tem uma cultura completamente diferente da gente, que tem relações entre classes completamente diferentes entre a gente, que tem perfis de profissionais completamente diferentes. A gente precisa trazer isso para uma realidade brasileira. Então, esse é o nosso grande desafio nesse momento. Eu vou passar, ao longo da apresentação, elucidar o que, para a gente, nesse primeiro momento, foram os maiores desafios.
O primeiro desafio, ele é geográfico, né? E aí eu estou vendo ali, não sei se vocês conseguem ver, mas a Holanda está em amarelinho, lá no meio ali da Europa. E aí a gente tem aí pintado no Brasil agora, né, essa parceria, como ele está distribuído, como esse modelo está distribuído ao longo do Global, né? Então a gente tem aí inúmeros países e a gente agora, o Brasil agora é premiado com a Laços aqui para reproduzir esse modelo. Eu falo que a primeira diferença geográfica é que a Holanda é praticamente o tamanho do Rio de Janeiro. E a gente tem aí esse desafio dessa dimensão, né, da população para cuidar. Eles começaram, assim como nós, em 2016, com um time e 2 enfermeiras. E isso foi crescendo ao longo dos anos. Hoje, nós temos aí, eles têm 965 times e quase 15 mil enfermeiros trabalhando para a Buurtzorg, ou seja, isso representa metade das enfermeiras da Holanda trabalham para essa empresa. E aí, se eu for fazer uma comparação com o número de enfermeiros que tem no Brasil, com o tamanho do Brasil, e se eu for seguir essa projeção, eu não preciso nem dizer para vocês o quanto que é desafiador pensar nesses números, né? E, além dos números, o quanto que a gente está capacitando, o quanto que a gente está preparando esses enfermeiros para assumir essa nova maneira de cuidar que a gente está propondo. O modelo Laços Brasil, né, que dentro das premissas do modelo holandês, a gente permeia por todas essas funções de avaliação, planejamento da linha de cuidado, coordenação e monitoramento, os cuidados assistenciais, a rede de apoio social, tecnologia, a gente não consegue, e a gente vai ver isso mais na frente, que a gente não consegue fazer nada sem ter o apoio da tecnologia, e o treinamento, que é, na verdade, o nosso grande desafio hoje. As premissas do modelo holandês. As fotos são fotos mescladas com a Holanda e algumas fotos aqui dos nossos pacientes e da nossa assistência no dia a dia que estamos aqui fazendo. Uma das premissas deles e uma metáfora que eles fazem é First Coffee, then Care. Ou seja, primeiro eu tomo café, depois eu cuido. Na verdade, é uma metáfora para dizer que primeiro eu preciso estabelecer vínculo. Primeiro eu preciso me apresentar. Primeiro eu preciso criar uma boa percepção desse cliente para que eu possa cuidar dele depois, né? E não pensar exatamente na frieza dos procedimentos, na frieza daquilo que eu tenho que fazer, mas em primeiro olhar para o paciente, dedicar um tempo para o paciente e criar nele um vínculo para que eu possa estabelecer e identificar aquilo que ele precisa de verdade. E aí a gente tem uma foto, isso sou eu, com uma das nossas pacientes. Eu nem precisei falar nada disso, ela nem sabia da metáfora, mas quando eu cheguei na casa dela para atender, ela já estava com o café preparado. Ou seja, está dentro da gente, né? O brasileiro ele é muito acolhedor nesse sentido. Então, foi bem bacana esse momento com ela aí nesse cenário. O segundo é keep it small, keep it simple, ou seja, faça pequeno, faça o simples. E aí a gente traz essa metáfora, traz essa premissa, quando a gente entende essa organização hoje no seu modelo organizacional. Então, a gente tem aí uma organização que a hierarquia é praticamente nula, diferente do que a gente hoje tem, né, dentro dos modelos assistenciais, das estruturas organizacionais do Brasil, né, que são estruturas extremamente robustas, com níveis hierárquicos muito bem definidos. Aqui não. Então, quando a gente entende que eu tenho diminuição da hierarquia, quando eu tenho diminuição da burocracia, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo resolver os problemas de uma maneira mais rápida, eu consigo simplificar aquilo que hoje, muitas vezes, a gente complica. A próxima é a casa como local de cuidado. Então, acho que a pandemia trouxe isso muito para a gente. Então, a gente passou a olhar mais para dentro de casa, dentro das nossas casas, que a gente passou a se relacionar mais, a conhecer mais as pessoas que moram com a gente, porque às vezes a gente só encontra de noite. E pensando no idoso que tinha alguma vida fora, a palavra de ordem era fique em casa. E aí, a partir do momento que ele fica em casa, precisamos cuidar dessas pessoas em casa. Então, eles trazem isso lá no modelo deles muito forte, e acho que a pandemia também fez com que a gente pensasse um pouco mais sobre isso.
Foco na independência, e essa senhora é uma senhora de 100 anos, que é uma paciente da Butzog, e ela foi, né, estimulada e foi cuidada para que ela pudesse calçar suas meias sozinhas. Isso para a gente pode parecer pouco, mas para essa senhora é um grande feito. Então, a gente tem que valorizar as coisas simples, como lá na frente, e o foco para que as pessoas e os idosos sejam cada vez mais independentes e funcionais o mais tempo possível. Acho que esse é um foco que a gente precisa ter sempre. O melhor cuidado no menor tempo necessário. Aqui eu estou falando de efetividade, aqui eu estou falando de entrega de resultado, né? Eu estou falando de autonomia, de independência na definição dos planos de cuidado. E aí eu trago muito aqui o papel da enfermagem, que é o core dessa empresa, né? Que é o braço forte e aonde as coisas vão se transformar. Então, eu não estou deixando de fazer algo, mas eu vou fazer aquilo que é mais importante para o paciente naquele momento e para aquela necessidade. E para isso eu preciso de pessoas bem treinadas, com um olhar holístico, com um olhar mais clínico, e que enxergue além do normal. Autonomia. Aqui a gente tem uma foto de um enfermeiro que está olhando a paciente se vestir, está olhando a paciente fazer uma atividade ali que ele designou, que ela está precisando fazer. E a gente tem essa mania de que cuidar do idoso é fazer por ele, né? E isso é muito bacana deles também, porque ele está apenas observando. Essa foto é um marco para a gente, porque quando isso foi apresentado para a gente falou, nossa, mas ele não vai ajudar ela a calçar as mesas, mas é justamente isso. E não só autonomia para as suas atividades de vida diária, mas a gente está falando de autonomia de escolhas, de autonomia de ir e vir, de autonomia de dizer aquilo que ela quer dizer, aquilo que eles precisam, o que eles querem, o que eles não querem. Então, a autonomia vai muito mais além do fato de executar alguma atividade, mas autonomia de vida mesmo. Eu acho que ao longo dos anos, né, a idade eles vão perdendo isso, mas talvez as pessoas façam isso não porque elas por mal ou porque não querem o bem, porque na verdade é o contrário, mas o quanto que essas pessoas se sentem assim, como é que elas se sentem assim. Então acho que a gente precisa dar voz a essa população para que elas nos digam como que a gente tem que cuidar deles. Criação e coordenação das redes de apoio formal e informal, e aí é uma foto também emblemática nossa, uma das nossas pacientes. A gente entende que muitas vezes no Brasil isso é uma realidade dos pacientes terem cuidadores, e muitas vezes a gente vai se deparar com cuidadores que também precisam de cuidado. E aí como é que a gente vai articular toda essa rede formal, que daí eu estou falando dos profissionais de saúde que prestam e que apoiam essa paciente, e da rede de apoio informal, que são as pessoas que estão em volta. Eu estou falando de cuidador, de comunidade, e de como é que essas pessoas se articulam, e como é que eu vou conseguir ser o elo de ligação para que essas pessoas se articulem em torno desse cuidado do idoso. Equipe autogerenciadas, como eu disse lá na frente, a gente não tem hierarquia, não existe gerente, não existe chefe, não existe líder, mas não é uma anarquia. Nós somos extremamente organizados nesse sentido. Mas aqui eu trago outra dificuldade que a gente vai ver lá um pouquinho na frente é sobre o perfil da enfermagem, né? E aí é o perfil desse enfermeiro que hoje a gente precisa na nossa empresa. Que além das habilidades técnicas, aí eu estou falando de questões muito técnicas, e é isso, a gente entende que a gente não precisa dizer para as enfermeiras o que elas precisam fazer, porque elas sabem o que elas precisam fazer, mas são outras habilidades, que são habilidades hoje que contam muito para essa mudança de mindset, porque a gente entende que a mudança de comportamento hoje é o mais difícil dentro de qualquer segmento, dentro de qualquer organização. E na saúde ela vem se mostrando também um tendão de Aquiles nosso, né? Então, fazer com que essas enfermeiras virem a chave para de verdade se reposicionarem e fazer aquilo que elas podem, que elas devem, pelo qual elas foram formadas, é uma coisa que a gente está tendo muita dificuldade, está trazendo, né, isso para elas de novo, porque o próprio sistema de saúde que burocratizou a assistência, né, tirou o enfermeiro da ponta do cuidado e terceirizou o cuidado crítico e terceirizou o cuidado para outros profissionais. E a gente está a assistência muito burocratizada afastou
né, o enfermeiro do cuidado, então a gente precisa resgatar isso novamente. E aí a Cláudia vai falar um pouquinho mais desse movimento aí na frente que o Brasil está passando, que o mundo está passando e que eu acho que é super importante, que vai muito ao encontro do que a gente está buscando aqui também. Então, os desafios da implantação no Brasil, cultura, como eu falei na frente, cultura completamente diferente. E aí eu falo, a assistência de saúde é muito focada na figura do médico, né? Então a gente entende que isso é culturalmente muito enraizado no Brasil, então a gente vai ter que entender como a gente vai abordar e como a gente vai compor essa dupla aí para que a gente possa, né, prestar o melhor cuidado. E aí eu falo também culturalmente a presença do cuidador, culturalmente como é que as famílias se relacionam com o idoso, como é que a população trata esse idoso, em que local essa população está, como é que ela está sendo olhada hoje. Legislação, então a gente tem aí uma legislação muito rígida, a gente tem órgãos reguladores, a gente tem órgãos que têm, né, legislações e que têm leis extremamente rígidas e que muitas vezes a gente não sabe onde a gente se encaixa e muitas vezes a gente não sabe como a gente resolve e a gente tem pouco apoio também para resolver. Então, essa é uma coisa que a gente esbarrou bastante. A logística, né, eu estou falando aí de deslocamento das enfermeiras, eu estou falando da própria organização dentro dos bairros e dentro das cidades. As enfermeiras holandesas, elas se deslocam de bicicleta, e aí a gente disse que não é possível isso no Brasil, no Rio de Janeiro eu não vou nem dizer, porque a gente está falando aí de muito quente, e o clima dificulta, então tem aí uma dificuldade logística, a presença do médico assistente, não não é a figura do médico assistente, mas como que a gente vai se relacionar com essa figura, que é muito presente, é um stakeholder importante para a gente. O sistema de saúde, que é o hospitalocêntrico, né, focado ainda na assistência hospitalar. A relação entre as classes, que eu já falei anteriormente, perfil do enfermeiro, e aí eu trago de novo como que a gente está formando esse enfermeiro, como que a gente está trazendo de verdade o papel dele dentro desse novo modelo. Treinamento, a gente treina o tempo todo. Tecnologia, a gente só consegue fazer e ajudar as enfermeiras a diminuir a burocracia e a serem mais efetivas com tecnologia. 80% do tempo das enfermeiras, elas são dedicadas ao cuidado. E o paper free, porque elas ainda estão muito apegadas no papel, e hoje a gente não tem papel na empresa, as enfermeiras, elas fazem os registros todos no seu próprio celular ou no seu próprio tablet durante a visita. Então, algumas lições aprendidas, eu não vou me estender porque eu já estou com o meu tempo estourado, mas propósito, a gente precisa começar, a gente pode errar, a gente tem que se tornar atraente, o mais importante é a relação entre profissional-cliente, enfim. Depois eu posso passar para vocês e a gente continua a nossa conversa falando um pouco mais disso, porque tem muita coisa para falar. E eu termino a apresentação com o presente e o futuro. O presente, literalmente, é um presente. Essa foi uma paciente que, no final da visita, ela borda, então, no final da visita, ela me presenteou com um dos seus bordados. E o futuro sou eu, saindo para trabalhar e carrego aí dentro dessa mochila muita vontade, muitas dúvidas ainda, mas muita coragem e muita responsabilidade do que eu estou fazendo e de tudo que está acontecendo. E muito obrigada. É isso. Desculpa aí o tempo, passei bastante, né? Vamos lá. Daniel, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Excelente apresentação, Johanna. Eu acho que falar depois de você vai ser mais fácil. Tem muita coisa que eu acredito que está alinhado. Eu vou procurar ser bem objetivo e falar em poucos minutos um pouco sobre cuidado paliativo no Brasil. Vou tentar organizar meu pensamento aqui abordando 5 tópicos. Quero falar um pouco, afinal de contas, o que é cuidado paliativo, por que ele é importante, para quem que ele deve ser feito, como fazer e terminar com algumas especificidades do Brasil. Então, o que é cuidado paliativo? Embora você vai num mecânico, o cara fala assim, só tem um paliativo para fazer, e dá um tom pejorativo, a palavra tem um tom muito pejorativo,
A ideia do cuidado paliativo não é nada disso. A ideia do cuidado paliativo não vem da palavra pallium, que significava, era um manto que os cavaleiros usavam durante as guerras com a ideia de proteção. E é justamente a ideia do cuidado paliativo é justamente buscar proteção e cuidado para as pessoas que enfrentam doenças. Eu acho que, na minha visão, eu acho que cuidado paliativo é a competência mais fortemente embasada em evidência que nós temos hoje para fazer cuidado centrado na pessoa. E, em última análise, cuidado paliativo é todo o cuidado ao sofrimento, buscando qualidade de vida das pessoas. Isso é cuidado centrado na pessoa. Eu acho que o porquê do cuidado paliativo ter vindo cada vez mais importante, eu acho que é quase um reajuste de rota durante a evolução do conhecimento. Eu sempre gosto de colocar em contexto que acho que até 200 anos atrás, a medicina tem 2.400 anos pelo menos. Até 200 anos atrás, ela não era científica. Ela era muito mais uma profissão baseada em relatos ou quase em lendas e tradições do que em ciência. Foi quando ela começou a se tornar científica que ela começou a ganhar eficácia. E ela só começou a ganhar eficácia nos últimos 100 anos. Uma profissão que tem 2.400 anos é muito pouco, é muito recente a eficácia da medicina. Imagina, antigamente ficava usando sanguessuga, botava o paciente para vomitar, para ter diarreia, para tratar as doenças que não tinham nenhuma explicação fisiopatológica clara. Nos últimos 200 anos começou a se entender melhor a fisiopatologia das doenças, nos últimos 100 anos começou a se realizar os tratamentos. E foi só nos últimos 70, 80 anos que a gente começou a fazer tratamento baseado em evidência. E eu acho que isso é super significativo, porque para a gente conseguir ser científico, toda a ciência ela é um método que, para conseguir entender, conhecer algo do mundo, ela reduz um pedaço e tenta mensurar aquele pedaço. E assim a gente consegue conhecer, intervir e predizer. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a reduzir o paciente às suas doenças, aos seus órgãos. E assim a gente conseguiu ganhar eficácia. Foi através desse mecanismo que a gente ganhou eficácia. Foi quando a gente conseguiu enxergar a coronária entupida e entrar com, primeiro dar uma aspirina e depois entrar com um balonete ali para desentupir a coronária, foi que a gente conseguiu salvar as vidas. Mas nesse mesmo caminho que a gente reduziu para entender, o efeito colateral disso é que a gente começou a transformar o paciente em corpos em objetos, e a gente começou a ser completamente instrumental para conseguir ser eficaz. E quando a gente começou a fazer isso, a gente foi cada vez mais se distanciando de quem era aquela pessoa portadora da doença. A gente foi cada vez mais negligenciando qual era o sofrimento causado pela doença. E acho que é muito importante ter clareza de que doença e sofrimento não são a mesma coisa. Doença é uma questão biológica, é do corpo. Sofrimento é uma questão biográfica, é da pessoa. A mesma doença, por exemplo, um câncer de pulmão com mutação do EGFR, você sabe aonde está a mutação. Mas duas pessoas com a mesma mutação do EGFR, com o mesmo câncer de pulmão, elas têm sofrimentos completamente diferentes. E os sofrimentos das pessoas têm a ver com as histórias de vida delas, com os valores. Isso é biografia. Aprender a enxergar a doença é fundamental. Não existe tratamento humanizado se ele é tecnicamente inadequado. Fazer um bom tratamento da doença é necessário, porém não é suficiente. Aprender, além de olhar para a doença, olhar para a pessoa e cuidar dessa pessoa, isto é a grande ideia do cuidado paliativo. E eu acho que o grande passo que o cuidado paliativo deu nesse sentido, que não é uma ideia, é uma técnica.
Como que você consegue usar o método que você fez para conhecer doença, para você conhecer a eficácia dos tratamentos, dos cuidados paliativos? É isso que tem sido feito. E por isso que isso está ganhando tanta força no mundo. Existem pelo menos 3 meta-análises. Meta-análise é quando você junta vários estudos randomizados e faz a síntese das evidências. Existem 3 meta-análises, uma delas publicada no JAMA, uma das 3 melhores revistas do mundo, incluindo estudos randomizados, comparando o cuidado paliativo feito com técnica versus o cuidado paliativo feito com evidência, cuidado paliativo feito com técnica versus o cuidado paliativo feito com bom senso, mostrando que o cuidado paliativo feito com técnica, ele é capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar controle de sintomas e reduzir custo. Em economia isso tem nome, e o nome disso é valor. Melhorar a qualidade reduzindo custo. Mas isso não é bom senso. Isso não é uma boa ideia. Isso é uma técnica. É ensinado, é aprendido, é estudado. Existem outras 2 meta-análises ainda, uma mostrando especificamente a questão custo, mostrando o impacto do custo que o cuidado paliativo pode ter no sistema de saúde. Existe uma terceira meta-análise selecionando só os estudos onde o cuidado paliativo foi feito de maneira integrada e precoce, junto com o tratamento da doença, mostrando que o cuidado paliativo feito integrado e precoce é capaz de aumentar a sobrevida. Ou seja, é fortemente baseado em evidência e agrega muito valor ao sistema de saúde. Mas, fundamentalmente, o que eu acho que é um dos maiores desafios é as pessoas entenderem que isso é uma técnica, não é um bom senso. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é que todo mundo que eu conheço não é que acha, tem certeza que sabe fazer cuidado paliativo, porque tem boa intenção, porque quer o bem do seu paciente. Agora, isto é o grupo controle. E aí, a gente vai, então, para o como. O que é tão diferente dessa técnica comparado com o bom senso? Eu resumiria em 3 grandes ações. A primeira grande ação é aprender a controlar sintoma. O profissional de saúde não aprende a controlar sintoma. Estou para conhecer médicos que tiveram uma aula sobre náusea na faculdade. Não tem. As pessoas saem numa faculdade de medicina tratando náusea que nem uma pessoa que nunca pisou numa faculdade de saúde. O que você dá para náusea? Sei lá, dou Zofran, dou Plasil. Quando você começa a estudar, você começa a ver que náusea, como qualquer outra questão biológica, tem um mecanismo fisiopatológico. E, por exemplo, tem alguns náuseas que têm, sei lá, mais receptores dopaminérgicos envolvidos, então respondem melhores a medicações antidopaminérgicas, que têm medicações que têm efeitos antagonistas. Por exemplo, você dá Plasil com Buscopan, best-seller de pronto-socorro nesse país, você está dando um colinérgico junto com um anticolinérgico. Farmacologicamente não tem sentido. As pessoas fazem isso. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não estudam. Elas tratam sintoma com bom senso, quando a gente precisa de conhecimento para controlar sintoma. E controlar sintoma inclui controlar náusea, que nem um exemplo, mas inclui controlar dor, falta de ar, insônia. Tem um monte de sintoma que exige conhecimento técnico e tem um monte de estudo randomizado sobre isso. Só que não é por iluminação divina que as pessoas vão aprender isso. Isso chama-se cuidado paliativo. E isso não é pro-paliativista. Isso é boa prática. É uma boa prática que ela é necessária, estudo, para ser aplicada. Controle de sintomas é a primeira grande intervenção de cuidado paliativo. Acho que a segunda grande intervenção de cuidado paliativo, e se controle de sintomas é uma coisa que praticamente não se fala em faculdades de medicina, a segunda, então, não se fala. A segunda é como você consegue ajudar pacientes e familiares a desenvolverem consciência sobre o prognóstico e a lidarem com as emoções intensas que essa consciência desperta. Emoções. Fundamental. E as 2 principais emoções que pululam em qualquer assistência à saúde chamam-se medo e esperança. E profissionais simplesmente desconhecem como que você cuida do medo do seu paciente. Fica todo mundo com o melhor dos bons sensos e sem nenhuma capacitação para isso. Não é à toa que é pouco eficaz.
E esperança, então, aí o problema é pior ainda. É disseminado o medo de profissional de saúde da esperança dos pacientes. Na hora que paciente ou familiar com uma doença grave expressam esperança, por exemplo, doutor, eu tenho certeza que vai acontecer um milagre. Na hora que o paciente expressa isso, os médicos ficam com frio na espinha, em geral, e começam a falar, não, mas veja, é muito grave essa situação. É uma reação despertada pelo medo. Ao invés disso, aprender que isso é uma expressão de esperança. E ao invés da gente reagir com medo à expressão de esperança, a gente pode reagir conectando as pessoas. Quando uma pessoa fala para mim, doutor, tenho certeza que vai acontecer um milagre, essa pessoa, ela está me dizendo que ela entendeu que é grave. E o que eu posso fazer é falar, olha, é tudo o que eu queria. Você conecta com a esperança. Você entra em sintonia com a pessoa. Você faz vínculo. É o que a Johanna estava comentando, e primeiro o café, depois o cuidado. O vínculo, ele vem antes. E o vínculo acontece nessas conexões que a gente tem com os sentimentos e as emoções das pessoas. E quando a gente faz isso, quando a gente conecta com essa emoção, a gente percebe que sozinha as pessoas ciclam e medo e esperança andam juntos. É um processo chamado luto dual. Quem tem uma esperança muito grande é porque tem um medo muito grande. Uma coisa não anda sem a outra. Não existe esperança sem medo. E quando você conecta com a esperança, a pessoa ela pode sozinha encarar o seu próprio medo, mas ela está encarando o seu medo apoiada num vínculo de confiança. E aí ela começa a elaborar o processo de luto e a lidar com a consciência de prognóstico. E a consciência de prognóstico ela é ambivalente. Ela é uma consciência de que pode dar certo ou pode dar errado. E conseguir entender essa ambivalência é justamente desenvolver a consciência de prognóstico. E você consegue, com isso, ir para a terceira grande intervenção de cuidado paliativo, que é discutir o objetivo de cuidado. O objetivo de cuidado é uma das discussões que eu acho mais importantes que existem em medicina, sensu lato, embora ignorado por enorme maioria dos profissionais. As pessoas ficam se debatendo, discutindo caminhos, sem discutir para onde estamos indo. O objetivo do cuidado é discutir o que é que estamos buscando com as nossas intervenções. Não é discutir as intervenções. Não é discutir o tubo, a diálise, a UTI, a químio. É discutir o que a gente quer com isso tudo. A gente quer prolongar a vida, independente do sofrimento que isso cause. Isso é um objetivo. Legítimo, por sinal. Em muitas situações. Chega um paciente para mim com Covid, acabou de ser diagnosticado com Covid, insuficiência respiratória, conduta, objetivo de cuidado, prolongar a vida, mesmo que isso cause sofrimento. Então, entuba, passa o catéter para dialisar, você tenta minimizar o sofrimento e prolongar a vida. Este é um objetivo válido para muitas circunstâncias, mas não para todas. Um segundo objetivo é tentar prolongar a vida desde que não impacte no que o paciente considera sofrimento ou qualidade de vida. Para algumas pessoas, sofrimento ou qualidade de vida é manter-se em casa. Ir para o hospital é um enorme sofrimento. Outras pessoas pode ser o contrário. Para algumas outras pessoas podem se sentir mais seguras no hospital do que em casa. Algumas pessoas, o mais importante é manter-se com a família, é manter-se lúcida. O que é importante para o meu paciente? Isso chama-se cuidado centrado na pessoa e isso é o grande foco do objetivo do cuidado. É o objetivo do paciente, não é o meu. Eu, como médico, eu posso ajudar as pessoas a escolher o caminho para atingir aquele objetivo. Mas o objetivo ele não é meu. O objetivo é compartilhado entre o paciente e a equipe de saúde. E essa discussão é absolutamente necessária. E existe um terceiro grande objetivo, que é permitir a evolução da doença da sua forma mais natural para o óbito, garantindo o controle de sintomas e a dignidade possível para aquela pessoa. Esse é um objetivo legítimo, necessário. Em alguns pacientes em fase final de evolução de doença, muitas vezes desejam esse objetivo. E quando isso está claro, nós, profissionais de saúde, podemos discutir
os caminhos para atingir esses objetivos. E aí os caminhos são as condutas, são as intervenções. Mas a gente consegue alinhar as intervenções de acordo com o objetivo do paciente. Isto chama-se cuidado centrado na pessoa. Isso é um enorme salto das palavras para a prática. Isso é treino, isso é evidência. Tem caminhos que funcionam melhor do que outros, baseados em randomizados, a gente conhece isso. Não é intuição, não é bom senso, isso é técnica. Então, a ideia é, quando você consegue chegar ao cuidado paliativo assim, você vê que o cuidado paliativo está indicado não só para quem está morrendo no fim de vida. O cuidado paliativo está indicado para todo mundo que está enfrentando uma doença que ameaça a vida. E essa técnica, ela pode ser feita tanto por paliativistas, profissionais especializados nisso, quanto por uma outra abordagem chamada cuidado paliativo geral, onde o profissional ele tem a sua outra especialidade, sei lá, médico de família, intensivista, oncologista, cardiologista, neurologista, enfermeiro, psicólogo, e consegue atuar também fazendo o essencial de cuidado paliativo. O cuidado paliativo geral feito integrado. E quando as pessoas desenvolvem essa técnica, elas conseguem cuidar do sofrimento e tratar da doença, elas se tornam melhores profissionais. E isso é o cuidado paliativo geral. Existe ainda o cuidado paliativo especializado, como eu estava comentando, e aí uma coisa pode ajudar a outra. O especialista em cuidado paliativo, ele pode apoiar o não especialista, tanto em ensino, quanto em apoio em casos mais complexos. E essa fluidez do paciente no sistema é o que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E eu queria encerrar minha fala aqui, falando um pouco das especificidades do Brasil, porque, segundo a própria OMS, a gente tem um acesso ao cuidado paliativo no país que é pior do que o Chile, do que o Uruguai, do que Uganda, do que a Mongólia. O fato é que aqui no país existem algumas ilhas de excelência em cuidado paliativo, elas estão aumentando em número significativamente nessa última década, mais que dobrou o número dessas ilhas de cuidado paliativo, mas a gente ainda não tem um sistema que conecte as ilhas. Elas não estão integradas ao sistema de saúde. Um grande passo foi dado em 2018, quando uma resolução do Comitê Tripartite Intergestores, a CIT, Comitê Intergestores Tripartite, composto pelo Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS, estabeleceu o cuidado paliativo como uma meta do SUS. Isso está acordado pela Tripartite. O que se está discutindo atualmente é como pactuar uma política de saúde capaz de orçar e estruturar as equipes de cuidado paliativo para atingirem isso. Eu acho que estamos caminhando a passos largos, ainda tem uma enorme caminhada nisso, mas eu vejo que iniciativas como essa que a gente está discutindo hoje, elas, de uma certa forma, elas fortalecem muito o cuidado paliativo, porque quando a gente busca cuidado centrado na pessoa, muitas vezes a ferramenta é cuidado paliativo. E eu acho que o objetivo é comum, então a gente tem muito para crescer junto. Queria agradecer a atenção de vocês. Eu pauso por aqui e depois posso responder perguntas ou comentários. Obrigada, Daniel. Vamos passar para a Cláudia e depois a gente vai para as perguntas. Cláudia, por favor. Oi, boa noite a todos. Marta, Johanna, Daniel, um prazer estar aqui com vocês, com todos aí que estão online. Muito aprendizado, já aprendi muito hoje, já valeu aqui a minha noite, né? Quero agradecer o convite. O que eu gostaria, acima de tudo, de destacar é que, como todos sabem, nós estamos no Ano Internacional da Enfermeira e da Obstetriz, que foi promulgado pela Organização Mundial da Saúde, né, que 2020 é o ano do bicentenário da Florence Nightingale, né, 200 anos do nascimento. A Florence foi a precursora, né, científica da enfermagem, e que nesse ano dar-se-ia o encerramento da campanha Nursing Now,
mas que, em virtude da pandemia, isto acabou ficando para o ano de 2021 e haverá até uma continuidade, entendendo que a campanha Nursing Now é muito mais do que uma campanha, na verdade, ela é um movimento social, né, pela enfermagem. E a campanha Nursing Now é uma campanha que tem o objetivo de buscar a melhoria da saúde da população mundialmente, por meio da valorização das equipes de enfermagem, especialmente das enfermeiras e das obstetrizes, né? Então, acredita-se que, elevando o status e o perfil da enfermeira e da obstetriz no mundo todo, a gente possa contribuir com a melhoria da saúde da população, especialmente com a cobertura, o aumento da cobertura universal em saúde, pensando especialmente nas doenças crônicas, nas doenças que vêm com o envelhecimento da população, né? A campanha se baseia muito no relatório do triplo impacto da enfermagem, que foi publicado no ano de 2016 no Reino Unido. O que fala o relatório do triplo impacto? O relatório demonstra, por meio de dados, que os países que investirem nas equipes de enfermagem, especialmente nas enfermeiras e nas obstetrizes, que eles apresentam melhores resultados populacionais em termos de saúde, né? Mostra também que, em virtude de ter uma população mais saudável, né, esses países são mais produtivos e têm economias mais fortes, né? E o relatório do triplo impacto mostra também que investir na enfermagem contribui também para a igualdade de gênero, né? Pensando que 90% hoje dos profissionais de enfermagem são basicamente mulheres, né? Esse investimento na enfermagem contribuiria mundialmente para melhorar a equidade de gênero, né? Então, a campanha Nursing Now, ela se baseia neste relatório, né? E convida os países mundialmente a investirem nas equipes de enfermagem, investirem no desenvolvimento dos profissionais. Hoje, os profissionais de saúde, se nós olharmos as equipes de enfermagem, representam aproximadamente 50% da força de trabalho da saúde mundialmente. E acredita-se que, em virtude do envelhecimento da população, das doenças crônicas que vêm junto, que em 2030 o gap de profissionais de enfermagem no mundo seja em torno de 9 milhões. Né? Daí a importância de alertar os países sobre esta necessidade de tornar a profissão de enfermagem mais atrativa, né? Então, este investimento ele tem principalmente esta intenção, né? E por que investir na enfermagem, não só na questão das suas habilidades técnicas, mas especialmente nas suas qualificações em relação à liderança, às habilidades não técnicas, né? O enfermeiro é visto muitas vezes como o profissional que é o elo de ligação entre as equipes de saúde, né? A gente falou bastante aqui sobre o cuidado centrado na pessoa, né? E acho que nas suas diversas dimensões a gente vem trabalhando fortemente ao longo dos últimos anos para capacitar, qualificar os enfermeiros para que seja possível, né,
evitar a fragmentação do cuidado, colocar cada indivíduo no centro do cuidado, entendê-lo como cada vez mais uma pessoa autônoma, participante na decisão sobre o seu cuidado, engajar a sua comunidade, a sua família. Então, vem existindo um trabalho muito forte em capacitar os enfermeiros como os profissionais que vão conseguir cada vez mais alavancar o cuidado centrado na pessoa, né? O enfermeiro é o profissional que consegue transitar mais facilmente o paciente entre os diversos níveis de cuidado, né? Então, a gente está falando do cuidado certo, né, da atenção certa, no local correto, no momento certo, né? Então, a visão do cuidado à base de valor, né? Então, a gente não quer desperdício, mas a gente não quer falta, né? O sistema de saúde precisa dessa equação, né? Que a gente realmente possa prover o melhor cuidado, mas, né, com o menor custo possível, né? Então, para isso acontecer, é preciso que o indivíduo esteja melhor alocado em termos das suas necessidades e a equipe adequada direcionada para isso, né? A gente tem trabalhado fortemente na enfermagem para conseguir aumentar o escopo de atuação da enfermeira, né? O que consiste aumentar o escopo de atuação da enfermeira? E acho que esse é o grande desafio na enfermagem hoje, para que a gente possa futuramente trabalhar com as práticas avançadas de enfermagem. Acho que hoje o profissional de enfermagem, especialmente o enfermeiro, ele trabalha muito abaixo, né, daquelas qualificações para as quais ele foi preparado, né? Então, a gente fala de aumentar o escopo da atuação, significa que o enfermeiro vai trabalhar no grau máximo da entrega das suas competências, para as quais ele foi trabalhado na sua formação, e ainda que a regulação da sua profissão permite que ele faça. Então, essa é uma ideia central hoje, que a gente trabalhe em qualificar o enfermeiro para isso. A gente tem visto isso acontecer hoje muito fortemente na estratégia de saúde da família, em que o enfermeiro é um dos pilares do programa, e a gente tem algumas experiências muito exitosas nesse sentido. Nas especialidades, hoje a gente tem visto isso acontecer na pandemia, em algumas unidades de terapia intensiva, com enfermeiros com atuação avançada na circulação extracorpórea, na diálise e assim por diante. Mas ainda a gente tem um longo caminho pela frente nesse sentido, né? E todo investimento, todo direcionamento tem que ser para isso, né? Para melhorar esta qualificação, mas que o enfermeiro seja este profissional que vai permitir que o paciente transite entre os níveis de cuidado da melhor maneira possível, com o menor custo possível, com a melhor qualidade possível, e é preciso ainda, né, que o enfermeiro compreenda o quanto, neste momento especialmente, né, a questão da interdependência, ela se destaca, né? Então, acho que o profissional de saúde precisa entender este contexto, né? Então, apesar, o enfermeiro é um elo grande da equipe, mas ele é muito interdependente do médico, do fisioterapeuta, e a gente precisa juntar, né, as forças, as competências para prover de verdade um cuidado de valor, né? Acho que teria bastante coisa para trazer aqui, mas vou tentar ficar aí nos meus 10 minutos e para deixar um tempinho para a gente conversar. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Um prazer estar aqui. Obrigada, Cláudia. Eu estou aqui
pensando duas coisas, assim, acho que eu já participei, não sei quantos webinars agora nessa quarentena, não sei nem numerar, gente, mas foram muitos, mais de 50, eu acho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse foi o que eu mais aprendi de todos, de verdade. Além de eu ter ficado bem emocionada, assim, com a fala de vocês, eu acho que tocou fundo, né, a gente, vocês trouxeram coisas muito concretas e muito diferentes do que a gente vem ouvindo por aí, sabe? Então, obrigada a vocês, foi muito, muito, muito bom. E aí, como a gente prometeu que a gente terminaria na hora, eu queria deixar uma única pergunta, eu acho que resume um pouco as outras perguntas que chegaram para vocês, e aí vocês já podem responder bem rapidinho e já se despedir, para a gente manter o combinado do horário, mas se hoje vocês pudessem fazer uma política para o Brasil, não importa se pública ou privada, com foco no envelhecimento, né? Dentro da perspectiva de cada um de vocês, e pudessem mexer em um único objeto, uma única coisa, eu vou fazer uma única intervenção, só essa. Qual seria a intervenção que vocês fariam, assim, que vocês acham que teria maior impacto? Eu estou perguntando isso porque toda hora eu me questiono, sabe? Se eu fosse fazer uma única intervenção num determinado tema, qual eu faria que teria maior impacto? E aí eu já peço para vocês também se despedirem, eu já me despeço daqui. Agradeço de novo demais a participação de vocês, e aí eu acho que a gente pode fazer o contrário agora, a gente começa pela Cláudia, Daniel e Johanna. Vai lá, Cláudia, o que você faria, assim, se você pudesse fazer uma intervenção no nosso sistema de saúde? Nem vou chamar de ministro de saúde, porque ninguém quer ser ministro da saúde nesse momento, né? Mas você tem um poder, assim, enorme aí para fazer uma intervenção. O que você faria? Eu implantaria a estratégia de cuidado centrado na pessoa. Acho que nessa estratégia a gente tem toda a fórmula que a gente precisa para redesenhar o sistema, né? Entender que a dose do cuidado certo, né, no momento correto, no melhor local, sem desperdícios e sem falta, né? Acho que esse talvez seja o segredo hoje para a gente ter um sistema de saúde melhor, onde os recursos sejam melhor alocados. Obrigada, Cláudia. Daniel. Eu estava pensando aqui, mas acho que eu vou na mesma linha que a Cláudia, se tivesse uma ação só, seria uma ação de garantir que a voz dessas pessoas sejam escutadas e respeitadas, e especificamente quando elas discordam, porque uma coisa é, o vovozinho, né, toda vez que você fala num diminutivo, já tem uma outra mensagem sendo passada aí, o vovozinho, mas quando o vovozinho não concorda, ele é excluído. Deixar que essas pessoas, primeiro, não é vovozinho, ele é um senhor ou uma senhora, tem um nome, e o que ele acha da vida dele. Pô, uma pessoa que tem 80 anos, ele se conhece. A gente tem que respeitar o que ela está falando. Isso aí. Johanna. É difícil, né, eu responder depois dessas duas falas, mas vamos lá. Para dar conta disso tudo que eles falaram ali, eu acho que eu vou pegar um pouquinho a questão das pessoas que cuidam das pessoas, né, e trazendo a questão da enfermagem, do ano da enfermagem, o quanto que a gente sofreu aí na pandemia, eu acho que a gente precisa olhar e qualificar, e treinar, e capacitar as pessoas para cuidar melhor das pessoas. Então, eu acho que eu faria uma grande transformação na educação, tanto na educação dentro da faculdade, tanto na educação, né, de especialidades, enfim, eu acho que eu pegaria por esse lado aí de colocar todo mundo no mesmo patamar de educação mesmo. Eu acho que eu cuidaria das pessoas que cuidam das pessoas. Gente, e aí vocês falando, eu lembrei de uma frase, a gente estava revendo o NPS da empresa, né, vendo o que as pessoas falaram, e as frases que mais apareceram foi: as pessoas me olham e me veem como um todo. Então, isso que vocês estão falando, as pessoas conseguem perceber quando você de verdade faz diferente com ela. Então, para encerrar, que a gente consiga aí essa frase tão malhada, né, de colocar o paciente no centro, mas que a gente entenda de verdade o que é isso, e que a gente entenda que o idoso somos nós daqui para frente, né? Nós estamos envelhecendo, chegaremos lá, né? E que isso é um mérito da gente, que a gente precisa valorizar,
essa expectativa aí de vida maior que a gente atingiu. Ó, britanicamente, encerramos às 7, e eu agradeço demais de novo a todos vocês, viu? E quem ficou aí com a gente também. Gente, a gente não teve perdas, uma audiência mantida, para que tá todo mundo percebendo a mesma coisa que eu. Aprendi demais. Obrigada, gente. Obrigada de novo, viu? Obrigada, Boa noite. um abraço. Boa noite. Boa noite.